Não existe raças do ponto de vista biológico, tá? Essa divisão não é aplicável a nós, porque o genótipo dos seres humanos é muito próximo para separar em raças. Isso acontece, o Bonobos tem raças, porque tem uma divisão de rio que aconteceu milhões de anos e os dois grupos são separados, então tem duas raças de bonobos. Mas no ser humano isso não é aplicável. Então não existe esse termo raças, é completamente equivocado. Existem fenotipias, um termo mais pedante, mas é o termo correto. Tá? E por que existem diferentes fenótipos? Os diferentes fenótipos é o clima que decidiu também. Porque existe o pichain, a carapinha. Ele existe na África porque guarda muito ar. Quanto maior a cabeleira com pichain, cabelo bem crespo, né? Guarda muito ar. O ar é péssimo condutor de calor. Vocês viram aquelas equações que eu passei? O ar tem uma resistência térmica muito grande, não passa nada de calor. E quanto maior tem esse volume de ar aqui, menos calor é transferido da atmosfera para a cabelo. Protege tremendamente o couro cabeludo. O cabelo liso, como o meu, por exemplo, que tem pouco de sangue de índio, ele é péssimo. Não tem ar nenhum aqui preso. Ele é muito jeitoso, tudo, acha muito bonito, mas nada de prático. Então, se você toma sol, o curuto fica pegando fogo. Você toca na cabeça de um índiozinho, de um japonesinho, ai, tá quente, preto, muito quente, que é preto, por cima quentinho. Porque o fenótipo do índio foi o fenótipo do asiático, que foi feito para um clima glacial, que o cabelo para ter calor, as pregas mongólicas para você enxergar num lugar coberto de gelo e poder caçar. Então é uma outra fenotipia diferente. Então o índio, que está muito pouco tempo aqui, ele não foi plenamente adaptado para o clima tropical. Só está 15 mil anos aqui. O africano, sim. O africano está muito mais tempo no clima equatorial, então ele tem todo o nariz mais largo, a sudorese melhor, os lábios mais largos para trocar calor e vapor, e a pele escura para proteger do ultravioleta, a carapinha para proteger do sol. Então todas essas características são adaptadas a um clima tropical equatorial. Então todas as características, tamanho do nariz pequeno, nariz grande, nariz alto, nariz fino, né, é troca de calor e vapor. Lábio fino, lábio grosso, troca de vapor. Tamanho grande, tamanho pequeno, com tamanho pequeno você magro e alto, você perde muito calor. Troncudo ou atarracado, tipo os russos, por exemplo, preserva calor. Então tem uma série de características que é o clima. Quem decidiu essas diferenças todas foi o clima. É física. É a física aplicada à biologia, que é o clima e a troca de calor que tem entre o ambiente e o fenótipo. Então essas diferenças todas surgiram nos últimos milhares de anos. Do caucasiano para o africano foi 90 mil anos. E nos 70 mil anos atrás explodiu um vulcão gigante que acelerou esse processo de separação, que a gente fala, processo de ilha, pessoas com poucos contatos. Então tinha humanos na Turquia, humanos no sul da Europa, humanos na África, e eles perderam contato completamente por causa do vulcão. E aí a separação aumentou, essa fenotipia. Se continuasse assim, ia dar raças mesmo, e depois a separação até em espécies diferentes, se continuasse no tempo. Mas como o ser humano misturou todo depois, então as separações mantiveram-se, mas como o genoma acabou ficando tudo misturado, porque a gente descende todo o planeta desses 2 mil seres humanos que ficaram vivos nessa época aí. Provavelmente eram 2 mil seres humanos que ficaram nessas ilhas aí, separadas, que agora todos nós somos descendentes, com uma mistura bastante grande. E mesmo com essas fenotipias separadas ainda. Então você tem, como eu falo sempre, você pega 2 suecos, um sueco e um zulu. Esses 2 suecos podem ser geneticamente mais diferentes do que o sueco do zulu. O sueco do zulu pode ser parecidíssimos, geneticamente falando, e os 2 suecos completamente diferentes. Apesar da fenotipia ser dos 2 suecos loiro e azul. Tá? Então esse é um conhecimento que precisaria ser passado para supremacistas brancos e etc. Né? É uma coisa importante. Bem, ligado a isso um pouco, né? A sobrevivência em ambiente frio eu falei, eu vou falar sobre sobrevivência em ambientes quentes. Ambiente quente, então o ser humano é o melhor adaptado ao clima, melhor sua. Então ele surgiu dessa forma porque a gente nós somos mais magrinhos, mais menorzinhos para caçar, como carne é importante, caça é importante.
eu tenho observação. Para caçar, você precisa raciocinar. Você precisa saber onde a presa está, você precisa ter estratégia. Então, carne é estratégia. Vegetais, você precisa só lá, estica a boca, come, mastiga. Não precisa pensar. A planta não corre, não foge, não sai lá, tá parada. Só esticar a língua, dar umas mordidas, não tem que ter... Só tem que ter um pouco de estratégia que o predador vai caçar você. Então, para você comer, não precisa pensar muito, né? Tá lá a comida, vegetal, não acontece nada. O carnívoro tem que ter estratégia. E a nossa estratégia, a gente não pode competir com o leão. Não pode competir com a hiena. E a gente faz o quê? Qual é o nicho de caça que o ser humano sobrou? Não, nós não somos de resto. A gente quer carne fresquinha, carpaccio. Qual é o horário de caça que a gente adotou? Os homens adotaram? Meio-dia. Porque leão faz porra nenhuma. Leoa nenhuma caça meio-dia. É um machismo descarado, né? Eu vou te copiar, né? Porque o leão faz nada. A leoa faz tudo. Toma conta das crianças, caça, leva comida pro leão, não é uma folga, né? Enfim, a taxa de... Nós caçamos a meio-dia, é o horário que nós caçamos. Então, o fato de ser ereto, a gente só tem a área que pega sol aqui e aqui. Então, a gente não tem no lombo, os animais são quadrúpedes. Então, eles recebem muito mais calor, radiação, né? Isso para você é interessante. Do que nós. Nós recebemos um quarto, eles recebem mais de um terço de energia solar. Então, a leoa superaquece ao caçar meio-dia. A gente tem menos, ainda mais com o cabelo, e o cabelo carapinha ainda, que protege. Então, a gente só tinha praticamente, se você deixar bem grande, vai sobre só os ombros, você vai ter aqui sol direto a pino na África. Então, e a gente soa muito bem, nós somos os melhores soadores desse animal, então a estratégia de caça é nossa. Então, a gente ia lá, olhava aquele antílope, lá, pegava, apontava a nossa lança, isso aqui é útil, tá vendo? Vai lá, nossa lança, lá, já... E o antílope, óbvio, muito mais rápido, corria. Aí a gente lá, corria. A gente sempre insistindo, sempre lá com ameaça para caçar aquele antílope. E a gente com moringa aqui, a água, para controlar, suando direitinho. A gazela ficava nervosa, eu não bebia água. Ela corre muito mais, mas ela vê que está sendo perseguida o tempo todo. Então ela fica estressada. E ela não bebe água, porque estressada ela não bebe água. Então, ela rapidamente superaquecia e cansava, a gente lá matava, caçava. Então essa é a forma de caçar gazela na África. Obviamente depois sofisticou, né? A gente caçava mamute, cercava dureza, mas caçava mamute, né? Mamutinho, vai lá, dá tira do mamutinho, aí vem mamãe mamute e ataca você, aí você tem que arrastar o mamutinho até a caverna. Não, mais fácil comprar quilo na... Quantos quilos você quer de carne? No supermercado, tô. Mas era assim, então, que providenciamos carne. Com isso, a gente teve essa adaptação ao calor. E com isso, nós toleramos muito mais calor que a maioria dos seres homeotérmicos, mamíferos. A gente tolera bastante o calor. Você tem uma ideia? Aí vamos lá, uma coisa interessante, né? Qual a tolerância máxima do ser humano por 20 minutos de calor assim, naqueles de matar? Qual a temperatura máxima que a gente aguenta sem entrar em hipertermia? Vamos lá, chutem. 50. Vamos lá. 30. Não, hipertermia, né? Vamos lá, né? 50, 30 tá muito... Assim, você tem hipertermia toda hora aqui em São Paulo, né? 40, do 50, do 40. Ninguém vai chutar direito, né? 260 ou 205 graus. 205 nus por 20 minutos e 260 por 20 minutos com roupas. Então, essa é a tolerância. Quem foi os voluntários aqui? Quem foi escolhido para fazer isso aí? Bem, afrodescendente americano, né? O soldado americano é a vítima da questão. Tudo. Os americanos botaram soldado em toda essa situação. Com 16 graus, 3 semanas sem roupa, o cara correndo no deserto, numa estufa, fazendo esteira no deserto, numa estufa no deserto. Olha que legal. E aí, os afrodescendentes, que suam bem,
desse tamanho, só músculo, né? O cara de grandão, pouca gordura e muito músculo. O cara tem uns 120 quilos de massa muscular, quer dizer, uma massa grande e com volume de água grande. E a água rouba calor pra caramba. Então, em vez de perder isso aqui que a gente perde normalmente, ele perdia isso aqui. 4 litros de água por hora. E ao mudar de estado, ela rouba a quantidade de calor absurda. 4 quilos por hora é uma perda de 1.400 watts por metro quadrado em mudança de estado. Ao mudar de estado, ela te rouba muito calor. Ela tem um impacto enorme na atmosfera, como vocês vão ver nas outras disciplinas, né? As outras matérias que vocês vão ter. Mas para nós também é isso. Ao mudar de estado do suor para o vapor, ela te rouba na pele uma quantidade enorme de calor, a ponto da temperatura da pele ser 40 e poucos graus e a temperatura interna sua ser 38. Levemente febril. E quando tiver essa providência de 4, porque perder 4 quilos de água, você precisa ter uma massa grande, né? Senão não se desmaia, né? Mas é uma quantidade de água bastante grande, então você tolera bastante. E ó, 115 graus por muitos, aqui não precisa nem ser super atleta, né? Afrodescendente. Aqui, a turbulenta aqui é sauna seca. Sauna seca é isso aqui. Já fez sauna. Sauna úmida é 50 graus, mais úmido. A sauna seca é 90 a 100 graus. São várias horas, você pode ficar na sauna seca, depois você atira na água gelada. Para quem gosta de ficar naquela fornalha, é bom. Mas é muito mais quente que a temperatura da Terra. O recorde da Terra é esse aqui, e aqui é a temperatura da areia, mas é muito mais quente, mas a tolerância nossa ao calor é muito grande. Óbvio que crianças e idosos estão muito menos tolerantes. Crianças e idosos morrem bastante com calor, basta até 40 graus, não sei se chega a tudo isso, já a chance de morrer é maior. Porque também aí você tem idade, você tem até uma regulação, a hidratação errada, não hidrata-se direito, a criança adora, é facílimo a criança se hidratar, assim como o idoso. Então você perceba que a água tem um papel muito grande nisso. Então você consegue beber bastante água, você consegue tolerar bastante. Então a massa muscular grande, você também mantém a sua homeostase bastante grande. Então quanto maior a massa muscular que você tenha, mais água você tem e mais você tolera essa parte. Não que eu estou a favor de bodybuilder aqui, né? Aliás, bodybuilder é um problema para o planeta, né? Os bodybuilders, eles, não sei se alguém faz aí, né? Mas é um pacto danado, é proteína pra caramba, né? Um bodybuilder normal come como uma família africana inteira come. Então, isso uma hora vai dar problema. Ainda mais come proteína, né, por cima, né? Só proteína. E aí, o alimento mais nobre, isso aí vai gerar um outro tipo de impacto. Enfim, no caso aqui, ele aguenta bastante, tem bastante água retida. Se for um cara com muita gordura, a gordura é um bloqueio à troca de calor. Então, rapidamente ele tem problema de superaquecimento. E não é porque a gordura, como ela bloqueia a troca do calor, ele acaba superaquecendo internamente. Então tem que ter massa muscular com pouca gordura. Sendo que o tanquinho não está com nada também, viu? Exageradamente, tanquinho nesse caso aqui, tanquinho até que é bom, mas pro frio, tanquinho é só pro tanquinho atual, mas é moda, porque ele é vital não ter tanquinho. Aí é por causa do frio, porque o tanquinho não tem frio, não tem gordura. Cadê o frio? E aí vai como é que faz? Água fria, babão, morreu, né? Então, mais uma característica também de ser grande, tem metabolismo mais alto e envelhece mais rápido, né? Tem esse problema também. Então, essa tolerância térmica aqui é uma coisa bastante interessante. Diferente do papel dos animais. Então, outra coisa interessante também é a diferença de roupa do quente úmido para o quente seco. O quente úmido é o nosso caso aqui. Então a roupa tem que ser aberta, a cor tem que ser clara, tão fina quanto possível, ou não é nenhuma tanguinha. Frouxas e roupa de baixo dispensáveis. Então isso aqui é do clima quente e úmido. Você está calor e umidade, então você tem que trocar o vapor e calor. E as duas têm que sair facilmente. Então quanto menos roupa, melhor. Então, no nosso caso tropical, sunga, biquíni ou tanguinha indígena, tá perfeito. No caso quente e seco, já não. Vai usar biquíni no mundo árabe. No mundo árabe, o que os árabes usam? Burca, certíssimo. É o correto para usar naquele clima horroroso. Porque a mulher cobre tudo, só deixa os olhos, porque a mulher não tem barba. Eu falei motivos de separação, então a mulher não tem barba. Então a perda de vapor é muito grande no rosto. Então você cobre o rosto para proteger. Não é para simplesmente achar que é... O Alcorão, tudo que o Maomé fez tem razão.
Não é assim simplesmente, é porque é antiestético. Não, é uma questão de balanço de energia. A roupa deles, fechada, grande, ela cria um microclima lá dentro. Então a roupa tem que ser moderada grossa. Porque se sua, evapora e cria um microclima e essa água não sai para fora. Fica dentro da roupa de lã, normalmente. Linho grosso ou lã. E com isso você preserva, você não perde água para o ambiente. Porque usar biquíni ou sunga, maravilha. Quando tiver um suplemento de água do lado, né, é importante para você consegue manter. Se você não tiver suplemento de água, babau, né? Você morre dessecado, como foi aquele cara que eu falei, rapidinho. E também você tem que se hidratar, né? E aí o álcool, que o Alcorão proíbe, é também o mesmo papel climático. Que o álcool desidrata você. Então, ele é péssimo. Então, se você for assim, em país árabe, na piscina do hotel, servimos álcool por sua conta e risco. O hospital fica ali. Então, se quiser beber cerveja na beira da 45 graus, na beira de Dubai, pode. Só que você vai ter que pagar um pato por isso, né? A chance de você parar no hospital é grande. Porque a chance de desidratar é muito grande. Tem cara, vou tomar só cerveja, vou tomar água. Tá bom, vontade. A cervejinha também é bom, né? Cervejinha, você toma uma cervejinha gelada, né? O álcool é um vasodilatador, você esquenta, o que você faz para se compensar esse aquecimento? Outra cervejinha. E vira um ciclo vicioso, né? Então, precisa tomar cuidado com isso. Então, a roupa quente e seco tem que ser cor clara ou pode ser escura, no caso, se eu estivesse no Irã, por exemplo. Moderada, grossa, tem que ser tudo coberto. Então, tem a fez, né? O homem usa aquele troço que cobre aqui, bonito, né? Aquele negócio que cobre. Você vê que ele cobre completamente, deixa a barba aqui e cobre. Então, fica testa, nariz e aqui, livre. Pouca coisa. E a mulher a burca, ou cobre todo, deixa só os olhos, nariz, ou cobre uma parte só do rosto. Mas cobre a cabeça, né? O chador. O chador protege do cabelo. Se alguma de vocês já foi para o país árabe, que é de seco, você viu o cabelo como é que fica lá? Um lixo. Haja rinse para deixar aquele decente. Porque é quente, é seco, é cheio de areia e venta. Então, ou detona o seu cabelo. Ou você cobre, ou você tem ele detonado. Tem que dar um trabalho danado para você ficar limpando. Então, cobrir é uma questão de manter a coisa. Se o cabelo longo, tem que cobrir mesmo. Porque não é uma questão simplesmente de religião, é uma questão realmente climática. Outra coisa importante, que eu falei para vocês aqui, da postura, e outro paradoxo do negro num lugar com muito sol e o branco num lugar com muita reflexão. Na verdade, a razão por isso não é a pele do negro é mais quente que a pele do branco, no sol em si, é um pouquinho. Mas a vasodilatação dele é muito mais eficiente do que a do branco. E o que compensa a diferença de albedo, né, é o fato que o branco precisa ter ultravioleta e o negro precisa evitar a ultravioleta. No caso do alemão de Hamburgo, não tem ultravioleta no céu. O sol é tudo coberto. O clima lá é muito coberto. Ou seja, ele tem pouca vitamina D, por ter pouca ultravioleta. Então você tem que fazer, ou você é muito claro de pele, ou você tomar banho de ultravioleta lá. Eu conheço até gente que teve que tomar banho de ultravioleta lá, porque você tem um série de problemas na pele, e série de problemas no crescimento, afeta o crescimento ósseo, se você é um negro vivendo no Hamburgo. E no caso do branco vivendo num lugar equatorial, a chance é câncer na pele. Então, câncer de pele é letal também te mata. A diferença de albedo é mais ou menos do dobro. É zero. A flexão de um caucasiano, um alemão, do Hamburgo, tem o dobro do albedo em relação a um africano daqueles bem escuros mesmo. A diferença não é tão grande assim, apesar de toda a parafernália que se fala. Bem, então eu tenho meia horinha para falar um pouco sobre as doenças que estão relacionadas com o tempo e clima e também tem o conforto térmico. A doença mais famosa é a alergia, que gera o choque anafilático, que todo alérgico, quem é alérgico aqui levanta a mão. Tem um bocado de gente, mais ou menos um terço. É mais ou menos um terço mesmo. Então a chance de alergia e as drogas antihistamínicas curtam e o alérgico tem o sistema regulador ruim, funciona mal. Então a adrenal funciona mal. Ela não produz adrenalina suficiente,
Então, o processo de esquentar e se esfriar, ele é deficiente, o que gera todo o processo histamínico de nariz estupido, constipação, lacrimejando, etc. No caso mais pior é a febre do feno, que é o caso que dá um impacto na Europa economicamente e que é o pólen que causa, em que mais ou menos 1/3 da população vai parar no hospital ou fica em casa espirrando sem parar por causa do pólen, que é uma alergia muito grande que se dá. E a temperatura e a umidade relativa, então, são fatores importantes para calcular a produção de pólen que gera essa febre do feno, mas tem alguns fungos também que causam isso. A asma e a bronquite é outra doença também que tem uma porcentagem bastante grande. Tem várias teorias de explicação, né? O que causa a bronquite. A separação da asma, a bronquite asmática, ou puramente asma, puramente bronquite, é complicado, é uma divisão que acho que nem os médicos entendem direito como fazer isso. Mas a asma geralmente não está associada a um processo infeccioso e a bronquite está associada a um processo infeccioso. Então essa normalmente é uma divisão mais comum dessas duas. Quem tem asma e bronquite aqui? Alguns. Bem, eu tenho todos. A rinite, asma, bronquite, tem tudo. E aí mostra assim, climas que ficam muito tempo o clima quente, frio e seco, ele ataca a asma. E o clima, o bronquite é quando acontece a bronquite. O nevoeiro está associado ao processo infeccioso, então a nevoeiro com umidade alta, então você tem a bronquite. E o asmático não fornece efeito algum. Mas climas quentes e úmidos, como a Índia também, às vezes acontece ataque de bronquite também. Só para... Bem, aqui não tem detalhes. O SO2 também, o dióxido de enxofre é importante na atmosfera, um poluente, que vocês vão ver que a professora Fátima vai dar. O poluente que aqui mesmo em São Paulo tem baixo, mas mesmo assim marca ainda. Ele dá ataques de asma, principalmente em crianças e em idosos. E ele diminui o batimento ciliar dentro do pulmão, e com isso vem a falta de ar. Gera um ataque de asma ou de bronquite. E o SO2, então, combinado com o frio, acaba gerando esse tipo de problema. E mesmo em concentração de baixa. Aqui mostra na Holanda, na época que a calefação não era muito boa, na década de 30, você tem aqui a pressão barométrica, os dias, outubro de 55, na década de 50, aliás. Pressão barométrica, aqui a temperatura e aqui o número de casos de mortalidade por asma em crianças. E perceba quando a pressão caiu bastante aqui, e a temperatura caiu bastante aqui, que o sistema frontal chegou aqui, o pico de ataque de asma aumentou drasticamente, 25%. Mostra aqui como está relacionado. Agora as crianças holandesas têm acesso muito mais à calefação do que pós-guerra aí, então isso não acontece mais. Mas mostra aqui, inclusive mostrando que as crianças mais atacadas, elas que ficavam mais afastadas mesmo da Holanda, que é uma porcaria de país, em termos de geografia, né, mínimo. Mas continentais, que tinham variação de temperatura maior, tinham mais ataques do que as crianças que ficavam beira-mar, que é onde a variação por causa do mar, o calor específico do mar é alto, e o mar demora para esquentar e demora para esfriar. Então ele protegia as crianças que ficavam no beira-mar ali. Outra prova que o sistema termorregulador, isso acontece com asmáticos, mas acontece com bronquitentos, asmáticos, alérgicos, cardiovascular, tudo. A criança normal aqui, a criança asmática aqui. A criança normal já tem uma mão mais quente do que a criança asmática. Em todas a mesma situação. E ambas enfiaram a mão num banho de 10 graus Celsius. O que no caso do não asmático, a temperatura caiu até 29, caiu 5 graus. E em 5 minutos ela recuperou e ainda ficou um pouco mais quentinha. No caso do asmático, caiu 8 graus e aí ficou no 26, 11 minutos e não voltou. Então mostra como a termorregulação é mais ineficiente. Demora mais para se esquentar e demora mais para se esfriar. Então mostra como essa má termorregulação que o organismo tem, ele quer dizer, a adrenal não funciona direito, então vasodilatação, vasoconstricção, bater o queixo, tudo isso é mal feito. Suor, tudo isso é mal feito, tudo isso é mais lento. E as crianças são mais assim, porque a criança, isso eu não falei, as crianças são, quanto menorzinho, pior. À medida que vai envelhecendo, vai melhorando. A adolescência é bom e o ideal é entre 30 e 40 anos. Então muitos de vocês são jovens ainda, vão melhorar ainda.
entre 30 e 40 anos é o máximo de os seres humanos. Aquela equação de balanço de energia, ela é adequada para homens de 30 a 40 anos. Tá? Esse é o que é onde eles ficam mais pertinho do zero. Depois dos 40, tudo aí tudo despenca. Despenca tudo. O metabolismo, tudo piora. A mulher é mais devagar ou é mais depressa, mas é tudo pior. Não adianta. É uma catástrofe total. Então, em termos de termorregulação, você não é o máximo aos 20. Você é o máximo aos 30. Inclusive, até os maratonistas, algum tempo atrás, que ganhavam os campeonatos, eram quem tinha mais de 30 anos. Não era jovem. Porque como o metabolismo é mais apurado, você consegue controlar melhor, então a chance de você vencer uma prova de resistência é maior, porque a resistência só é maior, é de 30 e 40 anos do que o jovem propriamente dito. E o metabolismo mais baixo é nessa faixa aí. Então é homem, porque a mulher tem menos, né? Dessa faixa aí, 30 a 40 anos, que tem o metabolismo mais assim, perto de zero. E se for afrodescendente, melhor ainda. Doenças cardiovasculares. É outro grupo de doenças bastante comum, que tem angina pectoris, infarto miocárdio, trombose coronária, todas que têm uma variação do tempo e do clima bastante grande. O clima seria assim, você pega o avião e vai para um lugar de clima diferente. Tá? Porque uma ação climática é uma coisa de longo prazo. Então, para você, clima diferente significa você ir para um clima diferente mesmo, viajar. Tá? Esse aqui é o impacto. Então, pessoas que têm problemas cardiovasculares, que vão num lugar quente, num lugar frio, tem que tomar cuidado. Então tomem bastante cuidado um dia, se você tiver problemas, né? Qualquer problema de saúde, porque já fui aqui uma vez dos 30 graus de São Paulo, usando essa roupinha básica que eu estou usando aqui, e fui para a Alemanha a menos 16. Então é um choquezinho tanto e quanto, né? Porque a meia era uma só, o sapato virou uma bloca de gelo, tudo era tudo. E eu estava com uma coisa pesado, mas menos 16, garanto-lhes que é frio. Assim, você vai gelando aos poucos, gelando, aquele negócio assim, ainda bem que tem calefação em todo lugar, né? Mas eu não gosto assim, fogo. Aí eu pedi um Sprite, dá graças a Deus o Sprite vem na geladeira, que vem quentinho. Você consegue tocar no Sprite, ai, quentinho, puxa, tá acima de zero. Bem, então esses problemas aqui são sérios. Quando também muda o tempo, aqui, olha, na Alemanha, grande parte dos infartos é quando você tem uma mudança, uma frente fria, uma frente quente, entrando lá, aqui não tem frente quente, mas lá tem, que afeta bastante esse tipo de doença. Então, os infartos são mais comuns em homens e a apoplexia é mais comum em mulheres. E os casos de doenças, as doenças cardiovasculares já tem um perfil que a gente chama de U. O frio mata e o calor mata. Ambos matam. O conforto térmico, que é 22, 24 graus, não. Esse aí você fica onde a chance é bem menor de ter problemas cardiovasculares. Mas o frio ele é letal, porque o mais idoso, se for uma condição que tiver problema de termorregulação muito grande, etc., acaba gerando morte. E o calor também, a desidratação, o seu volume sanguíneo fica menor e aí você acaba tendo um infarto também. Então, o U é bastante comum. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, o frio mata e o calor quase não mata, porque dias muito quentes aqui não tem, por enquanto. Aí mostrei um aluno meu fazendo um trabalho mostrando que os dias quentes aumentavam, porque 2014 mostrou isso já. O mundo aqui em São Paulo que matava o inverno, sempre foi. 2014 não. 2014 matou mais no verão, porque 2014 foi aquele verão quentíssimo, bloqueado, que não teve chuva, que foi o famoso, que causou todo aquele problema hídrico nosso sério. Então ele acabou matando muito mais. Matar 200 pessoas por dia em São Paulo no calor em fevereiro. O que isso não aconteceu em verão algum passado. E a chance ele falou, mostrando a mudança do clima com saída de modelos que vocês vão ver para frente aí, mostrou que a chance de onda de calor aumentar em São Paulo vai ser grande, e São Paulo vai deixar de ser esse U, é um J, na verdade, né? O frio, o calor, é um J. Ele vai inverter, vai virar o que acontece no Texas. No Texas é o próprio lugar do U. Verão é uma fornalha quente e úmida, e inverno é frio, a 5 graus. Então é um lugar assim, típico do U. Verãozão, invernão. Tem os dois extremos, então mata nos dois. Tá? E lá vai acontecer, o frio vai diminuir um pouco, mas o calor vai aumentar mais ainda, porque é um dos lugares que vai ser bastante afetados com o aquecimento global. Continue elegendo o Trump, né? Enfim, espero que pare de eleger aquele infeliz lá.
Doenças oculares também acontecem, né? Aumenta a pressão sanguínea por causa da mudança do tempo, aumenta a probabilidade dos capilares também com a mudança do tempo, e a luz também acontece que as mulheres são menos sensíveis que os homens, mostrando aqui essa diferença, que a mulher enxerga melhor. Então, tudo isso, a mudança do tempo acaba afetando doenças, glaucoma, essas variações de pressão muito abruptas, pode causar hemorragias e doenças oculares bastante comuns. O outro grupo é doenças infecciosas. Aqui tem um vetor que já falei para vocês em alguns casos, né? Que pode afetar bastante em abaixar a resistência ao organismo. E também, se a pessoa está com uma resistência mais baixa, que pode gerar má termorregulação, a chance de pegar a doença é bastante grande. Aqui, eu falando da ênfase que eu dei ao sarampo, né? Provavelmente ninguém tem mais sarampo hoje em dia, mas eu tive sarampo quando era criança. Alguns aqui devem ter tido sarampo. Alguém teve sarampo aqui? Teve sarampo, né? Eu era criança quando teve. Você era criança também? E é uma doença terrível, né? Nossa, você perde muito. Eu perdi 10 quilos, apesar de pesava uns 40 quilos. E depois que acabou o sarampo, eu queria comer o quê? Filé Chateaubriand mal passado. Bem com bastante ferro, né? Aquele negócio, eu gosto de coisa bem passada, não gosto de mal passado. Mas aí a necessidade do ferro era tão grande que tinha que cortar e sair aquele sangue todo assim. Eu queria comer aquilo. Então, as doenças infecciosas é uma doença bastante grave com relação ao tempo e o clima. Então, tem uma série de doenças aqui que eu não vou entrar em detalhes, mas o desenvolvimento do organismo, também o organismo, além dos vetores, tem ligação com o tempo do clima bastante forte. A cólera, a febre tifoide, a poliomielite, disenteria, típica de verão, né? Tem a difteria, escarlatina, isso é muito, muito raro. Mas infecções pneumocócicas que são comuns também no outono, resfriado e gripe, pneumonia, meningite, tuberculose, típicas do inverno. Todas essas têm uma relação meteorotrópica, se a gente fala, que é o termo, né? Que a meteorologia está associada à meteorologia, bastante importante. A gripe, resfriado é a mais comum, que a gente sabe que entrou outono, a gente tem que ter gripes e resfriados, né? É bastante comum pegar, mas fecha tudo fechado, né? Todo mundo fecha tudo, e aí um espirra e está todo mundo contaminado. E aí tem até um colega meu da Politécnica que media quando você espirra, até quanta distância que vai. Olha, se alguém espirrar no avião, eu acho que me cubro. Agora estou me cobrindo. Porque ele é no avião que ele fazia isso, o cara espirrando. É 4 ou 5 metros de distância. Quer dizer, você espirrou, todas as filas ali, uma boa parte ali, você já está contaminado com vírus. Então é bem nojento, mas é bom. Se botar a mão na frente, já dá uma ajudazinha, né? Mas tem gente que não põe nada na frente, né? Negócio meio grave. Mas é bastante comum nessa época. E o que acontece na entrada de muitas massas de ar polar, a sua adrenal começa a funcionar muito. E que é a termorreguladora. E você depende, a termorregulação depende, e o funcionamento adrenal depende de ácido ascórbico. Quem é ácido ascórbico? Vitamina C. Daí todo mundo fala que é importante. No inverno é importante vitamina C mesmo. Para que a adrenal funcione adequadamente, ela consiga pegar o glicogênio que está estocado e transformar em glicose para você termorregular-se direitinho. Então é muito importante vitamina C aliás, até fica atraente, naquela mexerica com uma calda de chocolate em cima, né? Então você tem as duas coisas juntas ali. Você faz um fondue de chocolate, enfiar mexerica, morango, todas essas frutas ácidas, né? Abacaxi, que é bastante vitamina C ali, né? Então fica atraente por causa disso. Que é uma forma, que senão a chance de pegar essas aqui aumenta bastante nesses casos. Doenças mentais. Então, esquizofrenia, neurofenia, epilepsia, hipoxemia e ucrânia. É uma mistura aqui. Essas são mentais mesmo. Essa aqui não é bem uma mental. Essa aqui é ligada à doença cardiovascular. E essa aqui é a famosa enxaqueca. Tá? Então, não é exatamente um grupo desses mentais. O esquizofrênico, ele sofre também com termorregulação. Ele não percebe que ele está fora do mundo. Ele não percebe que está fazendo tempo frio ou quente, o calor. Mas o corpo dele sente. Então ele tem que se agasalhar, ele tem que se hidratar, ou conforme a situação, mas ele não percebe. O oligofrênico, sim. O oligofrênico ou o síndrome de Down é oligofrênico. E o síndrome de Down, ele percebe, sim, que o tempo está feio e ele fica deprimido com o tempo, aspas, feio. Então isso é importante. Agora, o doenças mentais, você tem a débil mental, vai ir nessa faixa, o imbecil nessa faixa, o idiota nessa faixa.
quiser xingar, já percebe que essa é a última categoria. E o Bush, né? O Bush tem QI de 91, o filho. Então, um pouquinho acima do mental. Só olha pra cara dele e você percebe realmente que está um pouquinho acima do mental. O Trump, não sei. Mas o Trump não dá pra dizer que ele é mental. Mas ele pode ser boçal, pode ser tudo, mas mental ele não é. O epiléptico já é mais complicado. O epiléptico porque ele sofre com, se tiver campo elétrico grande, com uma aproximação de uma tempestade, ele sente isso e pode ter até convulsão graças à mudança do campo elétrico. E é difícil analisar eles porque os ataques de epilepsia, porque eles são raros, não são frequentes, e eles são mascarados por remédio, né? Eles tomam remédio permanentemente, eles não ficam esperando ter o ataque para tomar remédio, né? A apoplexia está ligada a dessa caso que já falei, e a dor de cabeça de um solado, que é a famosa enxaqueca, é a migraine, né? Ele também tem uma ligação bastante grande com mudança do tempo. Então, muitas vezes tem uma vez por semana, quem tem dor de cabeça, sabe que pode ser a mudança do tempo. Assim como os partos, né? Parto não é a lua que muda, é a frentes frias, é o ciclone extratropicais. Então, a chance de ter parto, você ter alguém grávido aí, manda olhar a carta sinótica. Porque se tiver um sistema extratropical aproximando-se, a chance de nascer naquela data é bastante grande. Porque cai a pressão abruptamente, a pressão aqui aumenta, e aí o bebê quero nascer agora. Então, uma queda da pressão com aumento de pressão interna do útero. Então, o parto tem uma ligação. Então, não é a lua. E como chega uma vez por semana em média, todo mundo acha que é a lua. Não é a lua, é os sistemas extratropicais. Pode ser um pequenininho, não precisa ser um grandão, não. E a dor de cabeça, então, também é a mesma coisa. É causa náusea, vômito, vertigem, aumento de sensibilidade, cheiro, etc. Também tem isso aí. Vamos lá? Doenças reumáticas é o mais famoso. Então, quem tem artrite, artrose, todas essas lumbago, tem problema. Praticamente todos têm termorregulador ineficiente e 1/5 não tem termorregulação nenhuma. A adrenal deixou de funcionar. Como acontece isso? Se você ficar a sua vida inteira exposta ao ambiente úmido e frio, por exemplo, você vai ter um sistema termorregulador ineficiente completamente. A suprarrenal acabou. O que acontece? A massa produz tanta adrenalina para se aquecer, que ela destrói toda a cartilagem sua. E chega um ponto que não funciona mais. Acabou o funcionamento. Ou trabalho em Minas, ou trabalho pescadores do Alasca. Ter visto isso, pescadores do Alasca. Lá. Os caras ficam posto aquele água fria, o tempo todo, e vento. Chega um ponto que a adrenal não funciona mais, e os caras vão ter um monte de doença de todo jeito, por causa da exosamina aqui, e vai ficar bastante ineficiente. Então, vento, temperatura e pressão, tudo isso liga especialmente a exposição intensa. Mas a dor mesmo é causada pela queda da pressão e aumento da umidade. A temperatura não influencia. Já colocaram vários reumáticos em câmeras, controlando variáveis, né, vendo que a queda da pressão e aumento da umidade, que acontece na entrada numa frente, é a que causa a dor, não é a temperatura. A temperatura pode variar quando não acontece nada. Ela pode gerar a longo prazo, mas não é a que vai causar a dor. A diabetes é outro problema também, bastante grande, né? E o diabético agora está melhor, porque antigamente o diabético tinha a mesma quantidade de insulina o tempo todo, o que é errado. Porque se um dia quente tem uma necessidade de um jeito, um dia frio a necessidade é outra, completamente diferente. E não pode simplesmente dar aquela dose de insulina todo dia igualzinha, porque o seu pâncreas, se fosse natural, não produziria aqueles valores exatinhos, ia mudar, porque se está frio, tem que mais glicose, tem que ter mais glicose, porque você tem que tiritar, você tem que vascontrair, você tem que aumentar o metabolismo. Está muito quente? Não. Então, hoje em dia você coloca assim, adesivos, né, que vão liberando de acordo com a necessidade a insulina, né? Então é mais eficiente. Então essas relações são bastante importantes aqui. O Welt-Föhn, que é uma doença, é um fenômeno meteorológico que causa um monte de doenças, que é um fenômeno que acontece na Áustria, Suíça e Alemanha, mas acontece em vários lugares que tenham montanhas. É um vento catabático, que eu não vou entrar em detalhes meteorológicos aqui, mas ele causa um monte de doenças, e ele é muito quente, ele vem até com 50 graus na Suíça, por exemplo, e afeta todo mundo que tem má termorregulação. Então tem uma significativa relação com úlcera
embolismo pulmonar, trombose, hemorragia pós-operatória, sangramento hemofílicos, enxaqueca, aumento de tentativas de suicídio, uma maravilha. Tem um monte de problema que causa. E fora as vaquinhas que não param de produzir leite, né? Porque se produz um leitinho bonitinho, assim, a 20 graus, de repente vem um vento a 50 graus, seca o leite no ato, né? Então, os suíços e os alemães têm um monte de controle desses ventos quentes e secos que sopram nesses locais. Eu fiz aqui mostrar um pouco do meu trabalho nesse mestrado do Samuel, acho, esse aqui, mostrando a relação das doenças cardiovasculares uma forma de das componentes principais, que a professora Fátima dá para vocês mais detalhes, comparando com poluentes e com a pressão atmosférica, a temperatura do ar, umidade específica, e mostrando que existe uma relação pequena da doença cardiovascular aqui em São Paulo, nessa faixa aqui. Eu já fiz estudos por mais tempo também que dão o mesmo resultado, mostrando que eles têm uma relação positiva com esses poluentes aqui, mesmo esses aqui bem baixinhos que estão agora, né? Todos eles baixinhos, esse aqui não. Mas baixinho uma relação positiva. Então, mais poluentes, mais doenças cardiovasculares. E uma relação antagônica aqui, no fator 2, antagônica com a temperatura e a umidade e positivo com a pressão. Alta pressão, frio e seco causa mortes. Então, aqui é baixa relação com essas variáveis meteorológicas e alta relação com as variáveis poluentes. Aqui, pouca relação com as variáveis poluentes, mas uma relação grande com as variáveis meteorológicas. Isso para 5 anos de dados aí. E aí, as variáveis meteorológicas podem ser combinadas numa variável que a gente chama de conforto térmico, que é umidade e temperatura numa variável só. E você fica com uma explicação da variação da doença, que aqui no caso é respiratório, o cardiovascular é semelhante, maior quando se junta todas as variáveis meteorológicas numa só. E aí o conforto térmico entra. O conforto térmico entrando nessa relação é bastante importante. O conforto térmico, então um passo para o que ele é algo bastante importante na arquitetura e ele nunca foi usado nessa forma aqui que eu estou mostrando como doença, né? Mas ele é uma maneira de você saber que aquela zona C e Dzinho que eu falei para vocês, aquelas equações mais perto de zero, mostrando que quanto mais perto de zero, mais confortável é. E com isso, você tem saber que tem menos doença, aquele ambiente mais confortável, quanto exposto você ficaria às intempéries se saísse desse conforto. E o conforto térmico depende bastante de quantas roupas você está usando, né? Meio clô é o short, camiseta e saia, e 1 clô é o terno e gravata, tá? Então, seria algo maior. E aí você viu qual é o conforto com aquelas equações que eu dei para vocês lá para trás. Você tem ideia. Aqui mostra um sujeito com 1 clô e algumas condições aqui de convecção, radiação, aquecimento, temperaturas da pele, temperatura do centro, temperatura do ambiente. Então, quanto seria o confortável para um sujeito padrão aqui, de 1,80 m, 75 kg, 35 anos, porque eu falei que entre 30 e 40 é o ideal, e com a roupa esse fóssil vestuário. Porque o correto, a minha roupa devia ser o correto, essa roupa aqui que é a correta, que deveria ser a roupa de trabalho. Ou, no calor, bermuda. Shorts não precisa, né? Mas bermuda tá bom, devia ser isso. Porque para mulheres, qual é a roupa padrão? De escritório. Tailleur, né? Não, tailleur? O tailleur é saia. É muito mais curta, uma resistência muito mais baixa que essa. A mulher tem um metabolismo mais baixo e usa uma roupa padrão mais fresca do que o homem. Então, o que é confortável para o homem não é confortável para a mulher. Então, se o homem bota o ar-condicionado porque ele acha que é legal, as mulheres vão achar frio. E aí, se você muda, o homem vai achar calor. Então, fica impossível de você calibrar. O ideal seria todo mundo usar uma roupa mais leve e gastar menos energia. Porque para que você quer manter um ambiente, para você com esse monte de... Lá fora está 35 graus. Você quer manter o cara com essa roupa, quanta energia você vai gastar? Pensa o impacto que tem isso, você gastando essa maldita dessa roupa inútil, que causa doença, porque o contraste térmico também é grande. Em termos de conforto térmico, o contraste entre o ambiente refrigerado e o ambiente externo tem que ser 7 graus. Não pode ser mais alto que isso. E aí você já sabe que tem um lugar aí que bota 10, 12, 15 graus. Eu já fui no norte do Brasil, no Amapá. Lá fora estava 36, dentro estava 16.
Não dá, né? Isso é realmente totalmente insalubre. Aí com terno e gravata, você tira pó, terno e gravata, tira... É terrível. Também. Ou os americanos são outro povo desperdiçado pra caramba. No verão, no calor deles de 35 graus em Washington, eles botam o ar-condicionado a toda, deixa 16. E no inverno, eles põem o aquecimento a toda, a ponto de dormir, você fica tirando roupa, até que você dorme de shorts, camiseta, sem lençol, e lá fora tá nevando. Tem uma vez, a primeira vez que eu vi isso, de que liguei o ar-condicionado. Não aguentei de calor. Tá tão quente que eu não conseguia dormir. Liguei o ar-condicionado. Lá fora nevando, eu com o ar-condicionado ligado. Porque o aquecimento estava forte demais. Aí, o povinho desperdiçado. Enfim, essa roupa é uma roupa completamente fora de propósito. Ela tem um impacto gigante que um dia eu vou ter que calcular qual é o impacto que ela tem. Aqui mostra o metabolismo, o tipo de vestimento, a temperatura confortável. Então, como eu falei, descansando é perto de 28 graus com 1 clô e 31 com meio clô. Então, aí, à medida que você vai botando mais roupa e aumentando o trabalho, o ideal vai abaixando bastante aqui. E aqui são pessoas quem trabalha com arquitetura sabe bastante quem são esses autores aí. E a casa mesmo, as nossas casas são confortáveis, eu falei com o pé direito diferente. Então é uma coisa que eu estudo bastante. Aqui já mostrei, né? Aqui é o meu temático que eu falei para vocês, do idoso, né? O impacto cognitivo e na força do idoso, com calor e frio, a mudança do clima, o conforto térmico e a poluição. E aqui mostra o clima de São Paulo. O atual é esse aqui. E o futuro é este aqui, ó. O vermelhinho é as temperaturas altas. Olha como acontece janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro. No futuro vai ser só vermelho, vai ser só temperaturas muito altas. E o azul, que era o frio, sumiu completamente. Aqui é o atual, esse aqui é o futuro próximo, aqui é o futuro distante. Aqui é 2020 e 50, lá é 2070, 2100. E aqui mostra o idoso também, com foto no termovisor, que mostrou a temperatura dele antes e depois do experimento na câmera quente, né? Mostrando que a pele fica muito mais quente. Quanto mais vermelho, mais quente que tem. Então, antes estava 28, passou para 30,5, naquela câmera à direita ali, que mostra a câmera dele, e os testes de cognição, a rapidez que ele fazia as coisas, e de equilíbrio, como é que varia do equilíbrio com calor e com frio. Então, a gente mostrou que o equilíbrio também não tem muito efeito, não. O interessante é uma coisa que o barulho e calor não afetaram o equilíbrio do idoso. Ele acha que está mais barulhento e mais quente, ele desequilibra. Não. Acho que o paulistano está tão acostumado a barulho e essa zona de calor que acaba não sendo grandemente afetado mesmo. E com isso eu termino. Acho que ele conseguiu praticamente 3 minutinhos só. Vocês têm perguntas a fazer? Bastante pergunta, porque pode... As doenças eu passei um pouco rápido, né? Porque eu achei que não fosse dar tempo, né? Acabei passando um pouco mais rápido. Mas vocês vão ter acesso ao texto todo, né? Então, vocês podem mais. Então, as doenças infecciosas, elas já falei um pouco do dengue, né? A febre amarela é uma doença que não tem uma relação muito grande, porque o Aedes que transmite ela é rural, não é urbano. Mas nada impede que o futuro vire urbano, né? Mas o Aedes aegypti que transmite a dengue é um que o tempo, o clima deveria controlá-lo e não controla. À medida que vai esquentando, né, vai aumentar essa chance. A leishmaniose é outra que vai ser afetada também. E uma série de outras doenças. Tem um carrapatinho na Alemanha que causa uma doença, não lembro o nome, ele é encontrado na Sicília, na década de 90. Aí foi encontrado no norte da Itália, depois cruzou os Alpes e encontrado no norte da Alemanha. E causa uma doença que ataca o cérebro. É um coleópterozinho bem pequenininho. Então, vocês podem ver que a mudança do clima está fazendo a área de atuação dessas doenças aumentar cada vez mais. E como o tempo e o clima estão variando, ele não quer dizer que não vai fazer frio, não vai ter ondas de frio. Vai! Isso aqui vai estar menos preparado ainda. Agora oscilava assim, agora está oscilando assim. Quer dizer, continua fazendo frio? Continua. Mas quando tem extremo de calor, o extremo vai lá para cima. Na média vai subindo, mas os extremos estão aumentando. Então, por exemplo, o extremo de máxima, a máxima mais baixa que São Paulo teve em 80 anos foi 2013, 8,5.
A máxima mais alta que São Paulo teve nos últimos 80 anos foi em 2014, 37,2. Quer dizer, no ano, você teve um extremo e outro extremo. Depois de assim, 80 anos, as máximas recordes de São Paulo, até 2012, era 35,5. De 2014 para cá, foi quebrado 20 vezes esse recorde. Você vê que em 2014 em diante deu um salto. A temperatura mudou, o padrão aqui já mudou. Nós estamos com um padrão diferente do que era no passado. Fez frio ainda, 2016 fez. Mas os anos todos estão bem mais quentes e a média das máximas está bem mais alta agora do que estava no passado. Então já está diferente. E nada impede que fique mais diferente ainda, mais quente ainda. Nós vamos ficar com um clima próximo a Belo Horizonte. Mas desde quando acontecendo ondas de frio fortes, o que deixa a saúde nossa mais afetada ainda. Tá? Perguntas? Componentes principais você pode fazer várias eixos ortogonais. Você pode ter 3 ou mais. E aqui, então, você tem os dados todos estão aqui e nesse meio. E a projeção desses dados nessa componente aqui, que é o fator 1, e a projeção deles do componente 2. Aqui explica 30% de toda a variação que tem nos dados. Aqui explica 25% de toda a variação, aqui explica 15%, digamos assim. No caso aí caiu praticamente tudo, 70% está explicando nesses dois fatores. Então é a projeção desses dados nesses dois eixos. Então, aqui, no caso aqui desse cardiovascular, que estão andando junto nesses fatores é o poluente e a cardiovascular. Que estão andando junto desse aqui é a doença e os fatores meteorológicos. Tá? É a projeção desses dados nesses dois fatores. Tá? A professora Fátima vai entrar muito mais detalhe com isso para vocês, tá? Poluição. Porque a poluição você vê bem direitinho essas componentes principais. Tá? Fatores principais também, tanto faz. Não faz não. Hã? Não, 1 milímetro a 2 milímetros. Milímetro. Bem pertinho mesmo da pele, tá? Não, é bem pertinho. Tá? Mais uma pergunta? Curiosidade? Curiosidade vocês devem ter, não é possível que não tenha nada. Vamos lá. Dá um tempinho para vocês pensarem um pouco. Sobre as raças, pelo menos. Satisfiz a sua pergunta? Sim, acho que tem uma parte que eu não prestei atenção. A questão da altura, então, por exemplo, onde tem mais calor, mais perda de calor, é melhor o corpo ser menor. Ou magro e alto. Que tem bastante área para perder. Como os sudaneses, assim, o pessoal que da Etiópia, Somália. É magro e alto. Que é bem para perder bastante calor. E a questão, acho que é a questão do albedo que eu perdi. Albedo é a cor da pele. Tá? É a infecção. Isso aqui tem um albedo quase 1. Só que você tem mais pele com melanina em lugares mais quentes. Quase melanina é um lugar mais quente para proteger do ultravioleta. Proteção do ultravioleta. E quanto menos. A melanina, na verdade, a quantidade é a mesma, a distribuição que é diferente. No caso do branco, ela está concentrada em pontinhos. No caso do negro, ela se esparrama. Até a concentração é a mesma. É só a distribuição na pele que é diferente, na superfície. Então, porque os brancos são mutantes dos negros. O correto é ser negro. Tanto que a gente tem um monte de pontinhos remanescentes, porque o branco é a mutação. O Homo sapiens sapiens ele ocorreu primeiro na África. Sim, na África. Na Europa. O Neandertal eu não falei nada, o Neandertal é adaptado ao frio, completamente. Ele tem toda a estrutura dele para o frio. Ele é baixo, atacado e grande. Forte, muito musculoso e pequeno. Mini Schwarzeneggers. O olho tem a ver com clima. É mini Schwarzeneggers. O cara pesava 90, 100 quilos e 1,65 m de músculo. E o olho tem a ver com clima também? A cor do olho? A cor do olho não. Quando você perdeu a melanina toda da pele, com o cabelo loiro e pele clara, alguns casos perdeu a cor do olho também, desmelanizou. Então foi apenas a consequência. O olho azul tem uns 12 mil anos, mais ou menos.
Tá? Porque quando a perda aconteceu nos olhos, um pouco mais recente do que o loiro, como todo, um pouco mais antigo. O olho azul mesmo tem uns 12, 15 mil anos, aproximadamente. E o olho verde, quem tem aí, é um defeito. Mel também. Tá? É azul ou castanho ou negro, essas cores. Tá? Outras cores não valem. Tá? Então tem essas variações. Eu posso fenótipos sudaneses. O fenótipo sudanês é o fenótipo mais, digamos, bonito que tem, porque nós, por 300 mil anos, a gente tinha aquele aspecto. 200 mil anos. Tinha aquele aspecto. Eram altos, magros, pernas longas, braços longos, cabeça alongada, uma cor de cobre. E se você olha uma pessoa assim, é bonito. A gente acha bonito. Interessa a posição, é bonito. Tinha um fenótipo bonito. Então esse durante muito milhares, 2 centenas de milhares de anos, a gente tinha esse aspecto. Na hora que saiu para a África Equatorial e para a Europa, começaram a mudar a fenotipia. Mas durante todo esse tempo que estava na África Central, digamos assim, tinha esse aspecto de bronzeado, os lábios não são muito grossos, a pele os olhos um pouco amendoados, não muito, aqui não é tão grande, cabelo é carapinha, mas pequeno, é um tipo adaptado a um clima mais quente, mais seco. Não muito seco. Somália, Etiópia, Quênia. Ok? Gente, todos assinaram uma lista? Não. Mais uma pergunta? Professor, no caso no Brasil que a gente tem diferença climática e norte-sul muito grande, tem alguns estudos que relacionam parte urbana, assim, essa questão, por exemplo, de anomalias de clima urbano com... Eu já dei parecer um monte de artigos falando de ilha de calor em várias cidades do Brasil. De conforto térmico em Cuiabá, no norte e nordeste também. Então, já dei várias. Tem muita gente estudando isso, olhando parques, o que o parque impacta. Até avaliando temperatura média radiante, não Isso, só mais isso. umidade de temperatura do ar. Isso. Porque o parque, por exemplo, tem um conforto térmico maior, né? Quanto mais parques, mais árvores tiver, mais confortável vai ser. Isso é mais ou menos óbvio, né? Mas mostrando a diferença mesmo. Mostra a temperatura do parque, mostra a temperatura numa rua que não tem nada, né? Só tem o cânion urbano normal. E para o Brasil é um impacto bastante grande, porque é muito quente aqui, né? Então precisa ter um amenizador desse calor todo. Vai piorar. Professor, e tem estudo da biometeorologia que fala sobre, bom, se a mudança climática, essas mudanças climáticas podem ser realmente uma seleção natural, não sei se é exatamente natural. Não, assim não, mas não. Digamos assim, não existe nenhum estudo a respeito, mas a gente só olhar, se vai esquentar, o biotipo que são adaptados ao calor vão se dar bem, né? Os que não estão adaptados não vão se dar bem. Mesmo com os eventos extremos. Mesmo que extremos. Em termos gerais, quem soa bem, quem controla, quem tem o controle térmico melhor no clima quente e úmido, ou quente e seco, é o que vai se dar melhor. Os tipos africanos, né, nesse caso, né, vão se dar melhor. Quanto mais moreno você for, mais suar melhor você puder, melhor. Quem tiver carapinha é melhor do que ter cabelo liso. Embora a moda seja o contrário, né? Nos acordos internacionais, assim, nas COPs, essa questão da saúde, não sei, me parece que não está sendo tão considerada. Sim, ela é assim. Estão pensando. Só que o problema é que eles pensam em termos focados, né? Eu participei uma vez de uma reunião da OMS com a OMM, uma revirada da América do Sul. Então teve alguém da saúde e alguém da meteorologia para ver o impacto que a mudança do clima teria nos dois grupos de saúde, que teria as doenças diretamente influenciadas pela mudança do clima e as doenças que influenciam vetores. Então, o centro da América do Norte e da América do Sul são vetores que são problemáticos. No centro-sul da América do Sul, as doenças cardiovasculares, respiratórias, que são diretamente, né? Então, teve uma organização específica da OMS que estava olhando isso. E tem muita preocupação com vetores, né? Essa é uma preocupação que tem toda, até eu não mostrei aí, mas tem um slide mostrando os potenciais de crescimento dos vetores. As doenças cardiovasculares e respiratórias estão indo da poluição, tem muita coisa com poluição, mais do que a mudança do clima propriamente dito. Está crescendo a mudança do clima. Mas como afeta essa poluição também não sabemos, é uma incógnita.
Porque vai mudar, vai. Mas comprar como vai mudar? A gente está tentando regular bastante isso, mas... Aí vem o Trump da vida que manda o EPA pro lixo. E aí é um problema isso, né? Bom, Você comentou dos animais de grande porte carbonífero, né? A gente teve a megafauna no Pleistoceno. A razão dela também foi a mesma? quando é o clima favorável e de alimentação, tem bastante alimento disponível, o ser maior é melhor, por causa do controle térmico. Volume grande, volume grande para superfície, em relação à superfície. Então, ser maior é melhor. Quanto maior, você é melhor. E a chance de pegar predador também é menor. Quando você é grandão, você tem pouco predador. Então, o que acontece com a fauna? Ela vai crescendo, 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 crescendo. Agora, quando você tem um estresse climático, aí quem é grande se ferra, né? Porque o pequenininho tem que comer muito, mas em termos de quantidade é pouca. Então, o ratinho come muito mais que o elefante. Mas a quantidade de comida que o elefante precisa é muito maior do que o ratinho. Então, na mudança do clima, o elefante morre e o ratinho não. Mas quando está tudo maravilhoso, ser grande é melhor. Por isso o ser humano tendeu a crescer, né? Tamanho. Nós estamos tentando ficar maiores, né? Mas, porque a alimentação nossa está muito rica. Então a tendência é nós ficarmos maiores e estamos cada vez maiores mesmo. Isso é um problema, né? Mas vai chegar um ponto que vai chegar o estresse, a fonte de comida vai parar e vai. Já falei para o meu professor de ginástica de bodybuilder lá, falou, aproveita, você é jovem, ainda coma. Quando tiver lá para os anos, se tiver uns 60 anos, você vai ter a ração de proteína. É isso aqui, ó. Você vai comer isto. Mais uma pergunta? Só uma curiosidade, você pode ter alergia à umidade? Ah, esse é um bom aspecto. A umidade, não. É os ácaros e os fungos que é. Essa é uma coisa que eu não falei aqui, é que eu tenho contato com a Maju. Todo mundo conhece a Maju aqui, né? E eu falo assim, Maju, pelo amor de Deus, vê se enfia na cabeça dessa população que São Paulo é uma cidade muito úmida, não dá para botar mais umidade com pano quente, tá seco, vamos botar pano úmido. Não me faça isso, porque o que acontece? Aqui em São Paulo, a umidade das casas, na média é 60%. Se botar pano quente, vai para 80% tranquilamente. Aí falou, se quiser criar shiitake, shimeji no seu quarto, crie, porque vai afungar tudo. Então, seco, se fica lá fora, por 3 horas, fica abaixo de 40%. 3 horas. De noite é 70, 80, 90. Então, na hora que vai dormir, que está essa quantidade, você bota água para dentro, então não dá. Não faça isso. Então, não é a umidade, é os ácaros e fungos. Porque os ácaros e fungos agradecem a umidade. E são eles que são. Tua cama, quanto mais sol, mais secura, mais ambiente seco, a cama desarrumada é ideal. Cama arrumada, os ácaros agradecem. Então, deixa o lençol. Se você tem muita alérgica, tira a cobertura, deixa só o lençol. Deixa arejar. Porque isso vai diminuir o número de ácaros. Porque toda vez que você dorme você e mais 1 milhão de ácaros na sua cama. Ninguém dorme sozinho. O travesseiro seu, se o travesseiro tiver mais de 2 anos, 10% do peso do travesseiro é ácaro morto. O meu tem, né? Não demora nem pensar muito a respeito, né? Mas você está dormindo em cima de ácaro morto, cadáveres, é um cemitério. Mas então, e a umidade ajuda a fazer isso. Eu tenho um aparelho no meu quarto, tem um desmultiplicador. Comprei um. Que tira a umidade. E deixa ele, mesmo assim, cada noite inteira ligado e vai para os 60%. Não resolve muito mesmo assim, mas melhora, né? Melhora ele do que deixar ele. Botar água a mais, não, proibido. Não. E os médicos ficam assim, baseando todos os trabalhos dele na calefação do hemisfério norte, que aí sim é seco. E é 24 horas seco no inverno lá, porque é quente pra caramba. Os americanos adoram botar aquele nos cambal do céu e a umidade vai lá pra baixo. E aí fica 24 horas assim, né? Por meses. Aí faz mal. Quer mais? Eles são devagar, mas estão perguntando, né? Tá bom, então. Ok.